lendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, prezados alunos, todos aí formandos dessa noite, uma breve reflexão, para todos nós, para vocês de modo especial, nesta Santa Missa de formatura. Hoje celebramos o grande São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é natural da Espanha, nasceu em Navarra, na Espanha, no ano de 1506, iniciozinho do século XVI. E ele teve a oportunidade de ir para Paris para estudar, na famosa Universidade de Sorbonne, em Paris. E lá pôde se formar, muito dedicado ao estudo, um grande intelectual. E nesse caminho, ou seja, lá, estudando em Paris, ele conheceu o grande Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio o convenceu, estava já passando por seu processo de conversão, deixou a carreira militar e sentiu o chamado de Deus para a vida missionária. E Santo Inácio então tentou convencer a São Francisco Xavier a, junto com ele, iniciarem uma nova obra missionária da igreja. Então, São Francisco Xavier é cofundador com Santo Inácio da grande Companhia de Jesus, são os padres jesuítas. E Santo Inácio faz referência a São Francisco Xavier, diz que não foi muito fácil, era muito decidido naquilo que ele queria seguir uma carreira acadêmica nas universidades. São Inácio faz referência dizendo que era uma massa muito difícil de ser trabalhada e fermentar. Mas a graça de Deus agiu e São Francisco Xavier, junto com Santo Inácio, entra nos estudos eclesiásticos, formou-se em teologia e tornou-se sacerdote. E iniciando a grande obra missionária dos padres jesuítas, foram enviados para as novas terras de missão. Foi enviado para a Índia, de modo especial, onde já havia colonização também portuguesa. E Índia, lá ficou grande parte do seu tempo missionário, da sua vida missionária. Depois foi também ao Japão. E depois ficou 2 anos no Japão, também numa grande missão de evangelização. E depois entendeu que Deus havia chamado para a evangelização da China. E ele começa, ou seja, viaja para começar uma grande missão evangelizadora, e ele morre. Ficou doente e morreu rapidamente. Com tudo que se fala sobre São Francisco Xavier, alguns relatos colocam quase 100 mil pessoas batizadas por ele, mas o seu tempo de missão foram apenas 11 anos. Nasceu em 1506, morreu em 1551, com 46 anos de idade. E o seu tempo de missão foram apenas 11 anos. Mas nesses 11 anos de missão, o quanto ele pôde evangelizar muitas pessoas e levar muitas almas para o céu. Ficou muito famoso em São Francisco Xavier, não só o número de batizados, tanto que 2 anos depois da sua morte, foram fazer lá as escavações, onde ele havia sido sepultado, e encontraram o seu braço direito incorrupto. Todo o corpo havia se corrompido, mas o seu braço direito incorrupto está guardado no relicário. O entendimento que se teve, o braço que ele utilizou para batizar milhares de pessoas, e Deus preservou milagrosamente sem a corrupção, está até hoje, já há mais de 500 anos, o braço, ou quase 500 anos, o braço de São Francisco Xavier, o braço direito de São Francisco Xavier. Mas ficou muito famoso em São Francisco Xavier, que numa ocasião ele escreveu uma carta para os acadêmicos de Paris, as universidades, e exortando algo muito importante. Primeiro, a falta de missionários, onde ele estava, dado o grande número de pessoas a serem evangelizadas, e a falta de missionários. E, sobretudo, aqueles que se envaideciam com os estudos, com o conhecimento que tinham e que adquiriam. Oportunidade de estudar nas universidades de Paris, e se envaideciam disso, de ocuparem grandes cargos nas universidades, cadeiras importantes na universidade, e usava aquilo meramente para sua vaidade. E ele, nessa carta, ficou muito famosa,
né, a gente consegue ler os originais da carta de São Francisco Xavier, e ele exorta, diz que todo conhecimento que nós adquirimos, ele precisa ser usado também para a evangelização. Além do desenvolvimento das ciências, da tecnologia, tudo isso, mas o conhecimento, né, é um dom de Deus e precisa ser usado para a evangelização. E todos aqueles que têm a oportunidade de estudar, a oportunidade de, ou seja, se formar intelectualmente, precisam ter a ciência de que precisam usar também esse dom, esse conhecimento para a evangelização. E por isso que eu queria, né, trazer providencialmente esse dia de São Francisco Xavier, trazer esse ponto da reflexão. A missão evangelizadora é de todos nós, enquanto batizados, filhos de Deus, né, cristãos marcados, né, com o sinal de cristãos da cruz, no dia do nosso santo batismo. A nossa missão evangelizadora e todo o conhecimento que nós vamos adquirindo é também para ser vivido essa missão. O privilégio, né, que nós sempre mencionamos, e é importante isso, estudar num colégio que, além da formação intelectual, a formação moral, a doutrina católica, tudo isso, a disciplina, as normas, as regras de vida, tudo isso que vai formando como um bom cidadão, um bom cristão e um bom cidadão. E todo esse conjunto, né, podemos dizer, de conhecimento, de formação, precisa ser levado, né, por onde for aqueles que já estão, né, terminando o seu período na escola, já vão sair para as universidades, para onde vão viver, ou seja, a próxima etapa, e aqueles que, né, deixando, né, o ensino fundamental, vão para o ensino médio, ou algum que porventura, né, vai para uma outra escola, mas com essa missão evangelizadora. Entender que tudo que nós temos é dom de Deus, o conhecimento, fruto do esforço, a dedicação, a busca de cada um, mas em primeiro lugar como dom de Deus, e que nós precisamos usar de tudo isso, não para nós nos envaidecermos, mas para nós utilizarmos para a glória de Deus e também para essa grande missão evangelizadora. O conhecimento que nós adquirimos, as instruções que nós recebemos e a oportunidade de evangelizar, em algum momento bate à porta de todos nós, não só pelos nossos bons exemplos, mas a ocasião de nós dizermos uma palavra, de nós darmos, né, um parecer, de for perguntada, ou seja, né, a nossa posição, a nossa opinião, ou seja, nós precisamos sempre, não podemos fazer essa distinção, né, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos ensina a nossa, né, Santa Fé Católica, isso deve dirigir a nossa vida, o nosso parecer, as nossas opiniões, né, nós caminharmos, ou seja, em paralelo, caminharmos, né, com a palavra de Deus como referência em nossas vidas. Portanto, nesse dia tão especial de São Francisco Xavier, né, colocando como patrono da formatura, né, de vocês nesse dia, lembrem-se disso, né, exemplo de São Francisco Xavier, utilizarem o dom, o conhecimento que Deus lhes concedeu para viverem também essa missão evangelizadora. A leitura de hoje traz essa reflexão. Bem-aventurados os pés daqueles que evangelizam a paz, daqueles que se dedicam à proclamação da boa nova do Evangelho. Não é só a missão enquanto consagrados, as religiosas, os sacerdotes, essa missão evangelizadora é de todos, nas oportunidades que Deus proporcionar na vida de todos nós. Portanto, vamos continuar essa Santa Missa, o momento do ofertório. Nós unimos as nossas intenções, o nosso agradecimento, ofertarmos tudo, né, diante do altar, unirmos o nosso sacrifício ao sacrifício de nosso Senhor, né, os pais responsáveis, ou seja, né, agradecendo a Deus nosso Senhor também esse dia, esse privilégio, esse dom, o sacrifício, o investimento que fizeram também na formação de seus filhos e filhas, colocarmos tudo isso diante do altar, né, oferecermos a Deus nosso Senhor como gratidão e que Deus nosso Senhor dê a todos nós a graça da nossa perseverança. Estamos dentro dessa nossa preparação para a festa do Santo Natal e as famílias aqui também reunidas, né, na conclusão dessa etapa importante da formação da vida de vocês, né, e que aproveitem nessa preparação para o Natal, lembrando-se disso. O centro de nossa casa, o centro de nossa família, na celebração do Santo Natal, precisa ser nosso Senhor. A paz que nós buscamos está em Jesus. A sabedoria que nós buscamos está em Jesus. A proteção que nós buscamos está em nosso Senhor. Que o nascimento de nosso Senhor traga muita serenidade, paz, união, né, para as nossas famílias. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.